Semana passada a gente encerrou adjetivos, né? Clássico gramatical, artigo e numeral, né? Na verdade, nós encerramos 4 classes gramaticais variáveis, faltando apenas pronomes, tá certo? Classe gramatical de suma importância, principalmente para a produção de texto do Enem, porque vocês vão, de maneira... de modo que vocês precisam, para a construção do enunciado, em produção de texto, vocês precisam utilizar elementos que evitem repetições, de certa forma, e precisam de referências substantivas, digamos assim. Estabelecer relação com esses substantivos, para isso vocês utilizarão pronomes, tá certo? Que assumam tal postura. Então, levando em consideração isso, a gente vai falar um pouco antes de começarmos a falar sobre o pronome essencialmente enquanto classe gramatical, a gente vai falar um pouquinho dessa relação do pronome com o substantivo, tá certo? Que é a relação de coesão textual, tá bom? Coesão especificamente, inclusive vai se chamar de coesão referencial, tá certo? Então vamos começar a tratar sobre isso, para a gente começar a falar sobre pronomes, tá bom? Então, vamos lá. Então, se liguem aqui. Ó, o que vem a ser essa coesão referencial? Primeiro, o que é coesão? Tá? A coesão faz parte do processo comunicativo, do processo gráfico comunicativo, seja escrito, assim como oral, lógico, mas evidencia-se para escrita por seguir padrão, modelo, né, da gramática normativa. E a gente usa essa coesão referencial justamente para dar uma dinâmica melhor ao texto, tá certo? Ela é responsável pela organização, a concatenação das ideias no texto, das frases no texto, tá bom? Que o livro trata até por encadeamento, por exemplo, tá certo? Evitando repetições, que é o ponto mais importante. Evitar repetições, tá certo? Então, o propósito da coesão é essa. A coesão está muito junta, está muito ligada à coerência, tá certo? Ou seja, a coesão ela pode gerar coerência, tá certo? Auxilia na gestão da coerência. Não necessariamente ela representa a coerência. É aquela história. Existe texto sem coesão, mas que tem coerência. Existe texto sem coerência, professor? Claro que não. Texto sem coerência não é texto, é qualquer aglomerado de palavras, mas não tem valor textual, tá bom? Então é isso. A coesão textual é responsável pelo encadeamento das ideias, das referências que fazemos dentro de um determinado texto. Para isso é necessário que se siga um fluxo facilitando a leitura, aquela coisa toda. Evitando, inclusive, repetições, para que a gente não fale fulano, 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 fulano. A gente utiliza ele, utiliza utiliza outros elementos que evitam tal repetição, ok? Para essa coesão referencial, nós temos inicialmente dois tipos, anáfora e catáfora, tá certo? Para essa coesão referencial. Ou seja, nós temos o que chamamos de remissão anafórica e remissão catafórica. O que é isso? Como a gente está tratando sobre coesão referencial, então o foco é nesse ponto de referência, tá certo? Na coesão anafórica, ou seja, na remissão anafórica, remissão significa remeter. Remeter a um elemento que vem antes, tá? Então, chamamos isso de anáfora ou remissão anafórica. Quando a gente faz menção a um elemento que veio antes,
e a catáfora para um elemento que vem depois. Por que eu estou antecipando isso? Porque quando a gente for tratar de pronomes, a gente vai falar muito sobre anáfora e catáfora, remissão anafórica e remissão catafórica. Tá certo? A gente vai tratar muito sobre isso. Então, dessa forma, eu trouxe o livro Sabiamente, fala sobre coesão referencial antes de introduzir o conteúdo de pronomes. Então, vejamos aqui o seguinte. Ó. A anáfora é um termo anafórico. Anáfora ou termo anafórico consiste na retomada total ou parcial do referente de palavras anteriormente inseridas no texto. Ou seja, o referente antecede na frase os seus correferentes ou termos anafóricos. E eu chamo a atenção, inclusive, para o uso do esse e do este, dois pronomes demonstrativos que causam uma certa preocupação em produção de texto. Tá bom? Este é um elemento que faz menção, faz uma referência a algo que vem depois. Portanto, trata-se de um elemento de coesão catafórico, que tem valor catafórico, que faz menção àquilo que vem depois. O esse, aquilo que vem mencionado antes. Tá certo? É um elemento anafórico. Então, se você, de repente, na tua introdução, que você vai polemizar, vai gerar uma polêmica, vai apresentar um problema social e que você vai elaborar uma tese em seguida. Que na hora que você vai elaborar a tese, antes de elaborá-la, você faz menção ao problema que você citou anteriormente e muitas vezes essa menção, para que você não repita esse problema, você usa esse problema ou este problema. Tá? Você faz uso disso para introduzir a tese. Então, é muito comum utilizar esses pronomes demonstrativos na introdução dessa tese. E, de repente, se você usa o elemento de coesão, que já é um elemento de coesão, já é para gerar uma dinâmica no texto, e você, de repente, usa este em vez de utilizar o esse, aí você passa a ter um problemão nas mãos. Porque quem está lendo o teu texto... No meu canal do YouTube, Stephanie? O primeiro passo é você entender como funciona a pontuação de matemática do Enem. Stephanie? Porque se você souber... Então, ó, desliga o microfone aí, Stephanie. Então, o que acontece, gente? Se você não souber fazer essa coesão, então você passa a ter um problema na tua produção de texto. E no decorrer na introdução. E no decorrer do desenvolvimento da conclusão, da mesma forma, caso você precise utilizar estes pronomes demonstrativos, tá bom? A gente vai detalhar bem aqui, inclusive a gente vai passar mais de uma aula em pronomes, justamente para a gente dar conta desses que possam representar esses problemas, tá bom? Então vejamos aqui, ó, como é que isso funciona. Na semana passada visitei a minha antiga escola primária. Então, ó, há muito tempo que não a visitava. Então, esse a faz referência a quê? Faz referência à minha antiga escola. Tá certo? Ó, guardo belas memórias dos 4 anos que lá estudei. Então, este a aqui, novamente, faz menção à minha antiga escola primária. Então, na construção do teu parágrafo, na produção de texto, é muito comum que você utilize diversos pronomes ou diversos elementos, né? Porque aqui a gente está utilizando até um advérbio, né? O advérbio lá, por exemplo, tá certo? Você vai usar diversos elementos que vai retomar informação anterior, informação substantiva anterior, tá certo? É muito comum que isso aconteça, tá bom? Então, essa retomada que você faz, a gente chama isso de remissão anafórica. Ah, professor, isso acontece só com o pronome? Não, o pronome é um dos casos. Qualquer classe gramatical referencial pode fazer isso. O pronome relativo faz isso. Algumas conjunções fazem isso, tá certo? O advérbio faz isso porque é referencial. O pronome faz isso porque é referencial. O numeral pode fazer isso porque é referencial. O adjetivo pode fazer isso porque é referencial também. Então, observem que
essa remissão anafórica e catafórica, óbvio que as duas, para fazerem as duas, para mencionar algo que veio antes e que veio depois, é mais complicado. Isso fica mais a cargo dos pronomes, tá bom? Mas essas outras classes gramaticais podem fazer remissão ou menção a algo já fazer referência a algo já mencionado anteriormente. Então, essa relação a gente dá o nome de anáfora, tá bom? A catáfora, como a emissão anafórica faz menção a algo que veio antes e a catáfora ao que vem depois, a catáfora vai fazer o que vem depois. Então, vejamos. Ó, consiste na retomada de referente de palavras posteriormente inseridas no texto. Dito de forma mais simples, os correferentes antecedem na frase o seu referente. Ou seja, os elementos que vão gerar essa referência, que vão fazer menção ao termo principal, ao termo referente, aparece antes do termo referente. Então, ó, João Gadunha fala de Lisboa onde nunca foi. Tudo nele, então a referência a ele, os gestos e os modos de falar é uma imitação mal pronta dos homens que ouviu quando novo. Então, observa o vocábulo tudo remete-se a elementos que sugerem adiante na frase, os gestos, o modo de falar, tá certo? Então, ó, observa que esse tudo, que introduz a construção dele, seria, na verdade, os gestos, o modo de falar e qualquer outra coisa que apareça depois. Então, a função aqui deste pronome tudo, na verdade, né, que é bem abrangente, tá certo? Faz referência a elementos que posteriormente possam aparecer. Uma construção bem digamos assim, característica dessa remissão anafórica e catafórica, ainda voltando ao este e o esse, é quando a gente diz em sala de aula, muitos professores, preste atenção ao discurso de muitos professores em sala de aula, quando eles dizem o seguinte, este exemplo fica claro, ou neste exemplo fica clara a informação. Bom, é preciso entender uma coisa. Quando ele diz este exemplo, então ele vai apresentar para você o exemplo. Porque o este, ele tem poder catafórico, então o exemplo vai aparecer depois. Entendeu? Se ele disser esse exemplo, então o exemplo já apareceu. Ok? Assim como alguns professores de história, de literatura, quando falam sobre frases de representantes da sociedade, dizem, de quem é essa frase? Então, a frase eu já falei. Se eu disser, de quem é essa frase? Se eu não sei, eis a questão. Eu cometi um erro grave no meu discurso. Tá? Por quê? Porque a frase foi proferida depois do correferente. Quando, na verdade, a situação deveria ser inversa, entendeu? Então, o ideal seria que ele dissesse, de quem é esta frase? Ser ou não ser, eis a questão. Então, o esta remete a algo que vem depois, na remissão catafórica. E o essa a algo que veio antes. No material, tem um texto aí no material auxiliar, que é bem interessante, de Joãozinho em sala de aula. Eu acho que no primeiro ano vocês tiveram acesso a essa informação, porque foi no material do positivo que tinha esse texto. Joãozinho estava em sala de aula e a professora terminou a aula, faltando 20 minutos, queria liberar alguns alunos mais cedo, só aqueles que respondessem o que ela questionasse, né? E Joãozinho estava doido para inaugurar um videogame novo que tinha chegado em casa pelo correio, que ele já sabia que tinha chegado. Então, ela dizia, ó, quem responder essa questão aqui vai sair mais cedo. E ela perguntava, de quem é? Aí ele dizia a frase, sei ou não sei essa questão. Quem disse isso? Observa. Quem disse isso? Isso está no passado. De quem é essa frase? Essa está remetendo ao passado. Ela já disse, ela já mencionou a frase. Aí a aluna respondeu, foi embora. A terceiro respondeu, foi embora na mesma coisa. Quando foi na vez de Joãozinho, antes aí ela disse, eu não vou. Ela encerrou, não tinha mais para Joãozinho. Aí Joãozinho disse, cantou uma música lá de Vitor e Léo. Aí a professora disse, de quem é essa frase? Porque Joãozinho já tinha dito. Nas outras ela disse, de quem é esta frase? Sempre mencionava a frase em seguida.
Aí ela vai e diz, de quem é essa frase? Aí Joãozinho é quem responde lá, que era de Vitor e Léo, do CD Borboleta, e já vai no corredor fugindo para casa. Então, um texto bem interessante que justamente elucida e exemplifica essa questão de anáfora e catáfora, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, depois podem questionar, podem fazer uma leitura mais profunda sobre isso, tá certo? Então, essa questão referencial, eu chamo a atenção justamente para estes dois elementos. Existem outros, né? Nessa condição aqui, ó, a pronominalização, a metonímia, o hiperônimo e o hipônimo, chama a atenção também para isso, que isso aqui gera uma dúvida tremenda, tá certo? O hiperônimo é um termo geral que abrange, que engloba o sentido de termos menores. Esses termos menores são chamados de hipônimos, tá certo? Por exemplo, se você falar informática é um hiperônimo, mas se você falar de computador, de teclado, de impressora, nós temos hipônimos, tá certo? Que são os elementos que fazem parte de um grupão, tá? E aí, tá? Tem uma explicação lógica para isso. Aqui nesse quadro eu tenho todas essas informações relacionadas de maneira resumitiva aqui, ó, relacionada a isso que foi dito aqui, ó, coesão referencial, tá certo? Os tipos de possibilidades aqui, ó, anáfora, catáfora, hiperônimo, hipônimo, pronominalização, substitui um termo referente por um pronome. Então, isso aqui, naturalmente, quando a gente estiver estudando pronome, a gente vai ver isso aqui, tá certo? Elipse, que também faz parte da coesão, na verdade, a supressão de um termo para evitar justamente a repetição, e a gente vai lá e coloca uma vírgula, supressão de um termo óbvio, lógico, né? Como ele diz aqui, para que fique claro que quando a gente menciona no discurso, a gente consiga entender. Determinantes do substantivo, que a gente já viu, artigo, numeral, adjetivo. Então, na verdade, um resumão aí para vocês terem noção, tá certo? Então, vamos ao que nos reserva de conteúdo para hoje. Então, vamos lá. Ó. Pronomes e coesão, ok? O que é pronome? Certo? Para a gente começar a discussão. O que é pronome? Pronome é a palavra variável, assim como artigo, adjetivo, numeral, substantivo, variável em gênero e número, tá certo? Gênero e número apenas, que se relacionam com o substantivo, mas relacionam-se de que forma? Substituindo ou acompanhando, tá? Tomando o lugar do substantivo ou numa condição adjetiva. Então, isso já faz com que a gente compreenda que existem dois tipos de pronomes, tá? O pronome adjetivo e o pronome substantivo. O pronome substantivo é aquele que assume o lugar. É o caso da pronominalização que a gente viu, que eu citei antes ali. Tomou o lugar do substantivo. Então, é comum que ele tome o lugar do substantivo em discursos que eu precise repetir esse substantivo por várias vezes. E aí eu tenho um pronome que assume o lugar desse substantivo para evitar tal repetição. E aí nós temos um exercício de coesão com isso, tá? O pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo. Então, de certa forma, ele agrega valor ao substantivo. Tá bom? Ou seja, ele adiciona informação ao substantivo, indicando posse, tá certo? Indicando, através dos pronomes demonstrativos, indicando a posição do ser em relação ao falante no discurso, tá certo? Então, tudo isso pode ser traduzido por um pronome. Então, vamos lá. Se liga aqui. Ó. É a palavra que substitui um nome, portanto, vamos chamar de pronome substantivo, ó, tá certo? Ou ainda acompanha, determinando o seu sentido. A gente vai chamar isso de pronome adjetivo, tá certo? Também pode substituir expressões ou frases, sim, claro, tá certo? Desde que sejam sintagmas nominais, tá bom? Desde que sejam sintagmas nominais. Ou seja, tenha como núcleo substantivo e esteja centrada a informação naquele substantivo. Tá certo? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, leia estes versos da primeira estrofe do poema Volta, de Manuel Bandeira, e observe como os pronomes ajudam a tecer o texto ao substituir ou acompanhar substantivos e interligar palavras e ideias. Volta. Eu te vejo, enfim, no teu repousa o meu olhar cansado. Quanto o turvou e escureceu o pranto amargo que correu sem apagar teu vulto amado. Então, veja só, preste atenção aqui. Ó. Estes pronomes, ti, teu,
vale lembrar aqui também, ó, ti, teu, meu, tá certo? Esse ozinho aqui, ó, tá certo? O que aparece aqui, ó, tá bom? E o teu, novamente, que aparece aqui na frente. Então, estas palavras, elas estão substituindo ou acompanhando alguns substantivos, tá certo? Por exemplo, meu olhar, meu e teu aqui, ó, tá acompanhando o substantivo olhar. Essa estrutura aqui, ó, substantiva, olhar. O meu olhar, enfim, no teu olhar cansado, repousa o meu olhar cansado. Então, observa que há um acompanhamento, digamos assim, e é uma espécie de substantivação desta estrutura, né? Aqui, ó, enfim, te vejo, aqui ele está substituindo o substantivo, tá certo? O ti remete à terceira pessoa, ou perdão, segunda pessoa, com quem eu falo, por exemplo, tá certo? Então, veja que é um encadeamento, ele gera um certo encadeamento na estrutura gráfica, de forma que o interlocutor ele compreenda a mensagem. Porque não adianta nada, por exemplo, eu substituir, enfim, te vejo, por exemplo, ou usasse aqui um pronome de terceira pessoa, ele ou ela, por exemplo, tá certo? E o meu interlocutor não compreendesse. Então, a gente só vai utilizar um pronome substantivo no contexto se anteriormente eu tiver o referencial. Caso contrário, não tem como eu utilizar. Nesta relação de segunda pessoa, é possível utilizar sem um referencial, porque o referencial é a pessoa a quem destina a minha mensagem. Tá? Assim como se eu usasse o primeira pessoa, também seria a mesma coisa. A gente vai entender isso aqui quando a gente for falar de pronomes pessoais, tá bom? Então, aqui tem justamente essa explicação, ok? E aqui ele vai dizer o seguinte, ó. No finalzinho aqui, ó. Os pronomes contribuem para a organização textual, indicando a progressão temática do texto e articulando as ideias. Quando o pronome acompanha o substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo, e quando o pronome substitui o substantivo, ele vai ser chamado de pronome substantivo. Por exemplo, quando ele diz aqui, ó, meus livros são bons, os seus são ótimos. Então, meus é um pronome adjetivo, porque está acompanhando livros, tá certo? Ó, tá aqui. Já que na segunda construção, ou na segunda oração, nós temos os seus são ótimos. Seus está remetendo anaforicamente a livros, tá? Ó, anaforicamente a livros, tá certo? Só que nesta segunda estrutura ele está substituindo o substantivo livros aqui, ó. Tá certo? Então, dessa forma, eu tenho aqui seus, por exemplo, como sendo agora um pronome substantivo. Meus, acompanhando livros, adjetivo, seus, substantivos, é assim que eles vão se comportar, tá? Classificação desses pronomes. Como eles se classificam? Bom, quanto à tipologia, nós temos dois. Adjetivo e explicativo, tá bom? Dois tipos, certo? Quanto à classificação, nós temos um grupão. Pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, relativos. Ainda acrescentando a esses pessoais pronomes de tratamento, são pronomes pessoais também, mas tem uma proposta diferenciada da forma básica dos pronomes pessoais, tá certo? Que em alguns livros eles aparecem aqui como classificação. Tá entendendo? Aqui não, aqui ele já aparece dentro do grupo dos pronomes pessoais de maneira lógica até. Tá bom? Então, a gente não poderia começar por outro, senão pelos pronomes pessoais, tá certo? Por quê? Porque todos os outros pronomes, a relação com o substantivo depende exatamente da compreensão desses pronomes pessoais. O que são esses pronomes pessoais, na verdade? São aqueles que substituem as três pessoas do discurso. A primeira, a segunda e a terceira pessoa. A primeira pessoa, a que fala, né? Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. Entender isso auxilia muito nesse processo. Tá bom? Primeira pessoa, a pessoa que fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. Primeira pessoa, professor, é eu? Não. Eu é um pronome que representa a primeira pessoa. Tá bom? A gente está falando das pessoas do discurso. Todo discurso
ele deve apresentar aqueles elementos do discurso que a gente já estudou antes, né? Lembram? Locutor, interlocutor, mensagem, referente, canal, enfim, código e por aí vai. Então, nessa construção, para essa construção, nós temos 3 pessoas de discurso. Tá? 2 delas participam diretamente do discurso, numa condição de diálogo, que são primeira e segunda pessoas. Tá certo? A primeira, a que fala, a segunda, com quem se fala. A terceira, de quem se fala. Então, qualquer discurso, eu tenho as 3 pessoas de discurso. Agora, as que estão dentro do discurso, as pessoas são primeira e segunda. A terceira pessoa é uma pessoa externa, é um elemento externo, é de quem eu falo. Ela não faz parte do processo discursivo, da relação direta, tá certo? E está envolvido nesse processo, nessa relação direta, porque a gente está falando de alguém, de alguma coisa. Aqui, por exemplo, nós temos primeira pessoa, eu que estou falando. Com quem eu falo? Com vós, né? Vocês que estão me ouvindo. De quem a gente está falando? Dos pronomes. Então, as 3 pessoas de qualquer discurso, eu apresento essas 3 pessoas, tá certo? Então, ó, há alguns pronomes que representam essas pessoas, tá certo? Que as substituem, por exemplo. Então, ó, os pronomes pessoais são aqueles que substituem essas primeira, segunda e terceira pessoas de discurso, tá? Então, basicamente, são eles, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, representando eu e nós, primeira pessoa, singular e plural. Tu, vós, segunda pessoa, singular e plural. Ele, ou ela, eles ou elas, terceira pessoa do singular e do plural. Chama a atenção de vocês para as segundas pessoas, né? Que no nosso cotidiano é muito comum não as utilizarmos de maneira coerente, tá bom? Tu pode, né? A gente usa muito tu pode em vez de podes. Vós podeis, o vós a gente nem sequer usa, tá bom? Então chama atenção para isso. Chama atenção ainda, e a gente vai discutir mais para frente, né? O caso do tu e do você. O tu é um tratamento de segunda pessoa, o você é um tratamento de segunda pessoa, porém com condições usuais distintas. O tu tem sua flexão normal, tu podes, e a gente usa errado. E o você pode, a gente usa o você que é de segunda com o pode que é um verbo de terceira. E é comum que isso aconteça. Assim como a gente e o nós. O nós queremos, o a gente quer. A gente tem o mesmo valor que nós, que é de primeira pessoa do plural, porém usa uma estrutura de terceira pessoa do singular. A gente vai discutir isso mais para frente, tá bom? Então, ó, os pronomes pessoais, eles são classificados em pronomes retos e oblíquos e de tratamento, tá bom? Os pronomes pessoais do caso reto substituem substantivos que representam sujeitos, núcleos de sintagmas nominais com função de sujeito, que são eles: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Os pronomes oblíquos, eles substituem complementos, objetos diretos e indiretos. Tá certo? E eles são reclassificados de 2 formas, tá bom? São pronomes oblíquos átonos ou tônicos. São átonos quando são utilizados sem preposição, por exemplo, mi, ti, si, o, a, nos, vos, tá? E as flexões na terceira pessoa do plural. E são tônicos quando são utilizados com preposição. Muito cuidado, tá certo? Porque a tonicidade e o fato deles serem átonos aqui, a presença e a ausência da preposição, não definem exatamente se eles são objetos diretos e objetos indiretos. Pode ser que um pronome oblíquo iniciado por uma preposição tenha valor de objeto direto, e um pronome oblíquo sem preposição tenha valor de objeto indireto. O caso mais clássico deles é o li. O li tem como função única e exclusiva, quando está complementando o sentido do verbo, de objeto indireto. O li tem o mesmo valor de a ele ou a ela. É sempre um objeto indireto e não tem preposição. É um pronome oblíquo átono, utilizado sem preposição. Outros casos mais clássicos são a questão do mim.
em vez do me. Tá certo? Esse me, ele vai ser introduzido sempre de preposição, como para, como entre, como com, na construção comigo, por exemplo. Tá certo? Então, é sempre para mim. Tá bom? Entre mim e ti. Ok? E esse ti não é o te, é o ti, quando tem preposição. E nas redes sociais a gente encontra muito o é para mim fazer. Poxa, extremamente equivocado, tá certo? O ti, do mesmo jeito, utilizando com i, então tome muito cuidado com isso, tá certo? A ideia do consigo, praticamente a gente nem usa. Tá? Aconteceu consigo. Terceira pessoa. Nem faz parte de mim, nem faz parte de ti. Faz parte da terceira pessoa. De uma terceira pessoa da qual a gente está falando aqui, por exemplo. Tá bom? Conosco a gente mal usa. Tá? Aconteceu conosco. Comigo e com vocês. Com nós. Que não existe com nós, é conosco. Tá certo? Convosco, mesma coisa. Seria com vós. Não existe o com vós. Tá certo? Então, é assim que se comporta. A gente vai ver isso depois numa construção textual, por exemplo, substituindo os termos sujeito e objetos, direto e indireto, tá certo? A questão do o e do a, do o e do li, que pode até ter o mesmo valor, juntar os dois na mesma construção, tá certo? E ter o valor de objeto direto e objeto indireto ao mesmo tempo, eu vou trazer depois para vocês, tá bom? Já os pronomes de tratamento também são pronomes pessoais e assim vão ser tratados porque eles também substituem pessoas do discurso. Só que pessoas que socialmente há um direcionamento a ela de maneira diferenciada. Essa diferenciação no que diz respeito ao tratamento dessas pessoas pode estar vinculada à questão cultural, a uma hierarquia social ou simplesmente a uma questão de respeito. Tá certo? O fato deles representarem algumas instituições sociais, tá bom? Que merecem um certo destaque nesse sentido, por diferenciar justamente de um civil, de uma pessoa que é tida como civil, por exemplo, tá bom? E aí, de repente, a gente precisa tratá-los de maneira diferenciada. Para isso, a gente vai utilizar esses pronomes de tratamento. É preciso ter muito cuidado quanto à questão do não, a gente precisa tratar com respeito, tá bom? E culturalmente, a gente subverte algumas dessas informações, tá bom? Por exemplo, vamos lá. Que não está aqui, Vossa Senhoria, aparece aqui na frente, ó. Mas vamos aqui. Quando chegar lá, eu falo sobre isso. Vossa Majestade, esses pronomes de tratamento tem sempre uma abreviatura, que é justamente para quando a gente for redigir documentos oficiais, a gente as utilizar, ok? Então, Vossa Majestade para reis, para imperadores, Vossa Alteza para príncipes, Vossa Excelência, chefes do executivo, senadores, deputados, altas patentes militares, por exemplo. Ou seja, toda autoridade, todo cidadão que representa, que é uma autoridade da nossa sociedade, pode ser chamado de Vossa Excelência. Desde vereador, prefeito, deputado, enfim, tá bom? Que representa os poderes da nossa sociedade, vocês entendem muito bem. Vossa Eminência para cardeais, Vossa Santidade para papas, Vossa Magnificência para reitores de universidades, também pode ser tratado por magnífico reitor, tá bom? Ou Vossa Magnificência, tá certo? Vossa Senhoria, Senhor ou Senhora, tá bom? E aí, galera, deixa eu só fazer um registro aqui, o seguinte, vejam bem. Esses pronomes de tratamento, eles chamam a atenção da construção estrutural deles, do vossa e do sua, por exemplo. Certo? Vossa Majestade e Sua Majestade. Vossa Santidade e Sua Santidade. Quando é que a gente utiliza eles dois? Quando a gente diz Vossa Santidade, tá? Vossa Santidade, a gente está falando com o Papa. Quando a gente diz Sua Santidade, a gente está falando do Papa. Então, Sua, terceira pessoa, Vossa, segunda pessoa. Tá bom? Lembrar disso. Vossa,
quando você estiver falando com, sua, quando você estiver falando de. Uma outra curiosidade em relação a isso é a questão do uso do você e do senhor. Que, veja, Vossa Senhoria, aqui está empregado para altas autoridades, por exemplo, tá certo? Senhor e senhora, observa bem, ó, senhor e senhora, pessoas a quem se deve respeito, especialmente em razão da idade, por exemplo. Não só por isso, mas também pessoas desconhecidas. Aqui não tem o tratamento, o você como pronome de tratamento, mas o você quer dizer que você deve tratar por você aquelas pessoas com as quais você tem certa intimidade, certa proximidade, tá certo? Ou seja, os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós, a gente deveria, os avós não por uma questão de idade, a gente vai tratar por senhor e senhora. Mas os nossos pais, por exemplo, a gente deveria tratar por você. Só que não. Os nossos pais, culturalmente, querem que a gente trate por senhor e por senhora. Quando, na verdade, o senhor e senhora deveria ser utilizado por pessoas que, na verdade, são estranhas e que a gente quer tratar de maneira respeitosa ou, de certa forma, representa algum poder na sociedade, ok? Então, tem uma certa idade avançada, então a gente acaba subvertendo isso. Porém, culturalmente, a nossa sociedade ela absorveu essa ideia como a coerente, como tratar pai e mãe por senhor e senhora, independente de idade, por exemplo, tá certo? E lógico que em relação ao filho, o pai é sempre mais velho, tá certo? Mas imaginem vocês aí, um cidadão com 21 anos de idade, o filho tem um filho novinho chamando o pai de senhor e de senhora, entendeu? Tem gente até que nem gosta por atribuir esse tratamento à ideia de ser mais velho e tal, ok? Então, atentemos para isso. Casos de uso e desuso desses pronomes, ok? Para a gente finalizar, se liga aqui, ó. Os pronomes oblíquos, finalizar essa primeira parte, viu? Os pronomes oblíquos, O e A, nas variedades populares, não ocorre o uso desses pronomes em construções como eu o chamei, eu a encontrei, por exemplo. Nesses casos, esses pronomes oblíquos eles são substituídos pela forma ele ou ela. Eu chamei ele e eu chamei ela, que é uma construção equivocada. Tá certo? É uma construção equivocada. Então, popularmente, a gente faz isso. Por isso que ele usa aqui entre aspas. Tá certo? Por isso que ele está usando entre aspas. Ok? Então, a gente substitui. Formalmente, deveríamos utilizar eu o chamei. Tá certo? Eu a encontrei, tá bom? A gente deveria utilizar estas duas construções aqui, tá bom? E não utilizando ele ou ela, certo? O pronome vós, seu uso é restrito atualmente. Em geral, é utilizado em situações muito formais e em textos religiosos. É como eu disse, a segunda pessoa do plural, a segunda pessoa do singular e a do plural, no Brasil, ela é meio que esquecida. Tá certo? No norte do nosso país, na região norte, eles usam essa segunda pessoa perfeitamente. Perfeitamente. Eles usam tu queres, tu fazes, entendeu? A gente prefere o tratamento você. Não é errado o tratamento você. Mas, de certa forma, o tratamento você, ele confere ao discurso um pouco de informalidade. E o tu queres, tu fazes, tu compras, tu desejas, tá bom? Confere ao discurso um pouco um ar de formalidade. E se a gente usa o vós, então, fica perfeito. Tá certo? Para o discurso formal. Então, é como foi dito aqui, o uso do vós, ele é restrito atualmente, tá bom? Em geral, é utilizado em situação muito formais, em discursos lidos, tá? Discursos lidos, os discursos que são proferidos no improviso, dificilmente o vós aparece, a não ser que a gente tenha, por exemplo, uma linguagem técnica, sejam advogados falando, sejam políticos em seus discursos numa plenária, tá bom? É muito comum que isso aconteça, tá bom? A expressão agente, como eu disse antes, ó, agente, no lugar do pronome nós, tá certo? Tem sido bastante utilizada no nosso cotidiano, tá certo?
E ele, inclusive, esse agente com função de pronome pessoal. Tem sido muito utilizado. Só que, contudo, como diz aqui, ó, como o seu uso ainda não é reconhecido pela gramática, não é considerado apropriado para os textos formais. Exatamente. Evita-se o agente, inclusive numa produção de texto. Óbvio que é de primeira pessoa, você não vai usar, né? Mas, na possibilidade de uso, vejam, é de primeira pessoa, do plural, mas ele vai utilizar uma estrutura de terceira pessoa do singular. A gente vai, a mesma coisa que ele vai. Então, vê que o verbo está na terceira pessoa do singular. Tá certo? Então, é curioso isso. Tá certo? Os pronomes tu e você e a não uniformidade de tratamento, por exemplo. Então, como é que isso acontece? A gente, na verdade, prefere o uso do você em detrimento ao tu. A gente usa o você no cotidiano. Então, ó, como eu disse, no norte do país, eles preferem o tu, o tratamento tu. Na variedade padrão, é indicada a uniformidade de tratamento, ou seja, manter o mesmo tratamento ao interlocutor. Contudo, nas variedades informais, é muito comum misturar a mistura dos pronomes pessoais que indicam o interlocutor. É muito comum a gente começar falando, tu vai. Olha só, tu vai. Você não manteve a uniformidade de tratamento aí. Por quê? Você usou o tratamento tu com o verbo de terceira. Se você usasse o você vai, aí tudo bem, não teria problema nenhum. Tá certo? Porque o você é de segunda, mas ele admite uma forma de terceira. Um verbo de terceira, toda uma estrutura de terceira. Tá bom? O uso do você é de segunda, mas a estrutura na qual ele está inserido é a estrutura de terceira pessoa. Tá certo? Embora seja ainda o tratamento de segunda. Formalmente é melhor que você utilize o tratamento tu de segunda pessoa. Uniforme. Tá bom? Então, se você começa, tu queres participar do evento e depois você vai... isso acaba sendo benéfico para você. Você não manteve a uniformidade. Você começou com o tratamento tu. Então, isso é benéfico a ti. Então, é preciso que você continue com essa uniformidade de tratamento. Tá certo? Para que se tenha um texto coeso que gere uma coesão adequada. Tá certo? Então, galera, inicialmente a gente para por aqui. Tá bom? Na próxima aula a gente dá continuidade. Eu quero que vocês deem uma lida sobre colocação pronominal. Tá bom? No próximo encontro, a gente discute essa colocação pronominal e a classificação desses pronomes, tá bom? Então, quem tiver algum questionamento, faz agora, tá certo? Pode fazer depois na rede social, tá certo? Pode me marcar, que aí eu respondo qualquer questionamento que vocês tenham sobre esse conteúdo, tá bom? Se de repente... Arnóbio perguntou sobre a questão do mesmo e do próprio. Se de repente tem uma outra... Eu vou responder, viu, Arnóbio? Se de repente tiver uma outra dúvida, pode questionar em outro momento. A questão de o mesmo e o próprio, que acaba sendo, na verdade, um problemão, porque você vai criar um discurso formal e você acha que utilizar o mesmo e o próprio na condição de pronome pessoal, tá certo? Gera um problema. Aí ele fala sobre a questão de uma anáfora, o mesmo e o próprio, a gente usa equivocadamente como uma anáfora, mas está absurdamente errado. A palavra próprio e mesmo, ele jamais pode ser utilizado como pronome pessoal. Jamais pode ser utilizado numa remissão anafórica como a gente usa. A gente está falando do prefeito, o prefeito de Guarabira, tal, não sei o que, fulano de tal, o mesmo faleceu ontem. Não existe esse o mesmo, ou o próprio faleceu ontem. Tá? Para isso, a gente resolve esse problema com ele faleceu ontem, ele fez isso, entendeu? Não existe o mesmo e o próprio como pronome pessoal numa condição de remissão anafórica, tá bom? Agora, se eu quiser dizer ele mesmo, tá certo? Ele mesmo participou do evento, aí é outra história, tá bom? Então, mesmo está reforçando a ideia do ele, tá bom? Está funcionando como um juízo de valor aí de reforço, de ênfase, na verdade, no pronome ele. Ô, professor. Diga, Pablo. E se tiver, por exemplo, falando de um determinado grupo, que não seja pessoas, seja várias, pode usar esse pronome anafórico? Não. Em hipótese alguma, você pode retomar uma ideia substantiva com esse mesmo e esse próprio.
ok? Em hipótese alguma. Qualquer informação substantiva só pode ser retomada com pronomes pessoais, do caso reto ou do caso oblíquo. E o mesmo e o próprio não faz parte desse processo. Agora, como eu disse, eles podem ser utilizados como reforço do pronome. Ele mesmo, ele próprio participou do evento. Nessa construção eu posso, entendeu? Mas substituindo substantivo em hipótese alguma, tá bom? Tudo ok aí? Qualquer dúvida aí podem questionar, viu, gente? Qualquer apreensão aí, quiser fazer questionamento, fica à vontade. Depois também na rede social pode fazer isso, no WhatsApp, tá certo? E aí, qualquer coisa vocês nos procurem. Falou, gente. Abração para todos. Fiquem com Deus, se cuidem, certo? E até mais. Fui.